Um dos arcos mais interessantes do universo de Game of Thrones com certeza é o da Casa do Preto e do Branco. Afinal, os Homens Sem Rosto são uma guilda de assassinos religiosos que parecem ter poderes sobrenaturais para cumprir suas missões e eliminar suas vítimas. Porém, infelizmente, nem a série e nem os livros conseguiram abordar totalmente como essa ordem funciona, qual é o seu real propósito e quais são todas as habilidades que os seus agentes possuem. Por isso, algumas situações mostradas na saga com os Homens Sem Rosto levantam suspeitas dos fãs. Uma das maiores dúvidas, por exemplo, que ainda existe sobre eles é o que o Jaqen H'ghar estava fazendo em Porto Real ainda no primeiro livro. E bom, é justamente sobre isso que a gente vai discutir hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Quando a gente conhece o Jaqen pela primeira vez entre a Guerra dos Tronos e a Fúria dos Reis, ele era um prisioneiro dentro da comitiva do Yoren, o irmão negro que estava levando prisioneiros de Porto Real para se juntarem à Patrulha da Noite lá na muralha. O Jaqen estava numa situação complicada. Ele estava preso junto de outros dois prisioneiros, o Horge e o Dentadas. E é dito que apesar desses caras serem bem cruéis ali na saga, ambos tinham medo do Jaqen. Inclusive, não só isso fazia o Jaqen se mostrar como uma figura bem ameaçadora, como também ele tinha sido pego pelo Yoren dentro das Celas Negras, que é a parte da prisão da Fortaleza Vermelha reservada aos presos mais violentos ou os presos mais importantes de um modo geral. As Celas Negras são um lugar bem isolado. Tanto que é lá que prendem o Ned Stark no primeiro livro, o Tyrion também vai ficar preso lá, e até mesmo é o local onde o Qyburn realiza suas experiências sinistras lá no quarto livro, a mando da Cersei. Ou seja, você não vai encontrar criminosos comuns nas Celas Negras. Para estar lá, a pessoa precisa ter feito algo muito grave ou ter sido colocada lá por algum motivo bem importante. Nesse momento, a gente enxerga todo esse arco da comitiva do Yoren através dos olhos da Arya, que foi resgatada pelo patrulheiro no meio da multidão da cidade de Porto Real logo após a execução do Ned Stark. Então, a Arya se juntou ao grupo disfarçada como um menino. A ideia do Yoren era retornar a Arya para sua família lá no norte, mas a verdade é que a Estrada do Rei é bastante longa e, especialmente durante uma guerra, é difícil manter os viajantes protegidos. Por isso não demora muito para que o grupo do Yoren seja atacado. O Sir Amory Lort acaba atacando o grupo e na confusão a Arya salva o Jaqen e os outros dois detentos de morrerem no incêndio. É nesse momento que o Jaqen passa a ter uma dívida com a Arya que vai ser paga mais tarde quando ambos estiverem em Harrenhal. Mas a grande dúvida que fica na cabeça dos leitores é: por que o Jaqen estava nessa situação? Porque ele estava preso numa caravana para ir até a muralha em meio a uma guerra, tendo a sua vida por um fio, sendo que ele foi apenas salvo por sorte da Arya estar ali naquele momento, confiar nele e resolver ajudar. Por que um homem sem rosto se colocaria nessa situação tão complicada e tão adversa? E, mais ainda, por que ele estava nas Celas Negras, um local destinado a criminosos perigosos ou muito importantes? São todas questões que ficaram sem resposta nos livros até agora, e também questões que a série acabou não explorando. Mas onde falta explicação dos autores, sobra a teoria dos fãs. E bom, considerando a fama que os Homens Sem Rosto possuem de terem habilidades extraordinárias e até mesmo serem considerados assassinos perfeitos pela maior parte das pessoas, tudo indica que o Jaqen queria estar nessa situação. Ele queria estar preso nessa caravana. No geral, o consenso ou a teoria que a maior parte dos fãs considera é que a provável missão do Jaqen não era se infiltrar em Porto Real, mas sim se infiltrar na caravana do Yoren. O objetivo dele era ser capturado como prisioneiro e ser levado para a patrulha. Mas por que a comunidade teoriza isso? Bom, porque a caravana do Yoren não era uma caravana comum de criminosos indo para a muralha como ele já tinha feito antes. Como nós bem sabemos, tinham alguns personagens ilustres juntos desse grupo também. Na caravana, por exemplo, estavam a Arya e o Gendry, ambos personagens que têm importância dentro das crônicas. E vale lembrar que o Gendry estava lá por ação do Varys, que quis ajudar o rapaz a fugir do extermínio que aconteceu na cidade contra as crianças bastardas do rei Robert. A Cersei meio que mandou matar todo mundo. Agora não lembro se foi a Cersei ou o Joffrey, mas acho que na série foi um, no livro foi outro. Enfim, tudo faria do mesmo saco, né? Então, enfim. Porém, em nenhum momento dos livros o Jaqen demonstra interesse no Gendry. Ele poderia ter tentado matar o rapaz ou atrair o rapaz para uma armadilha de alguma forma, mas ele nunca se movimentou nesse sentido.
Então é bem improvável que o alvo do Jaqen fosse o Gendry. Por outro lado, o Jaqen mostra bastante interesse na Arya, mas essa relação entre os dois foi um grande acaso. Afinal, o Yoren encontrou a Arya no meio da multidão e trouxe ela para a caravana. Mas o Jaqen já estava preso nesse momento da história e não tinha como ele saber que o Yoren iria trazer a Arya para a caravana também. Até porque nem o próprio Yoren sabia que ia fazer isso. Ele salvou a garota por sorte, por encontrá-la ali no meio da multidão e resolver ajudar ela. Então foi o acaso mesmo. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Game of Thrones musical. Porém, a verdade é que a caravana do Yoren deveria ter saído antes de Porto Real. Ela só ficou mais tempo na cidade porque o Ned Stark também ia fazer parte dela. Afinal, o plano do Varys com a Cersei era que o Ned confessasse os seus crimes, que ele não cometeu, obviamente, e depois vestisse o negro, partindo junto com o Yoren para o norte. Claro, isso não aconteceu, já que no último segundo o Joffrey despirocou, já se provando um péssimo rei, e resolveu ordenar a execução do Ned Stark do mesmo jeito. Mas esse não era o plano original. O Ned deveria estar na caravana do Yoren. Por isso, muitos fãs especulam que o Ned era o alvo do Jaqen. O Homem Sem Rosto teria se infiltrado nas Celas Negras justamente para ser pego pelo Yoren e ser levado para o norte na mesma comitiva que o Ned Stark estava. Por isso, o Jaqen estava preso no primeiro momento. Essa teoria tem um certo contra-argumento porque, teoricamente, o Jaqen poderia ter simplesmente se voluntariado para se juntar à Patrulha da Noite. Ele não precisaria ter se infiltrado nas Celas Negras, ser preso, aí ser pego pelo Yoren para ser parte da comitiva. Ele poderia ter só se voluntariado. Mas a verdade é que as pessoas já não se voluntariam com frequência para a Patrulha da Noite há séculos, na verdade há milênios, ainda mais no sul. Seria bem incomum e isso poderia ter levantado suspeitas do Yoren, né? Porque imaginem, o Jaqen sendo um cara forte, saudável, né? Um homem ali com uma idade boa para ser um mercenário, para estar trabalhando em qualquer outra coisa, do nada chegar e querer se alistar na patrulha, sem nenhum grande motivo, seria um pouco estranho. Por isso, o Jaqen seguiu o caminho padrão. Ele se fez de prisioneiro, foi capturado e só então optou pelo negro, como acontece com a maior parte dos patrulheiros lá na muralha. Eles são criminosos que acabam optando por vestir o negro ao invés de sofrer outro tipo de punição. Vamos lembrar que os Homens Sem Rosto, de modo geral, fazem muita pesquisa, entram no personagem e seguem realmente esses caminhos mais padrões para conseguir se encaixar ali e achar o seu alvo e executar a missão da forma correta. Mas, se o Jaqen foi pago, os Homens Sem Rosto foram pagos, a Casa do Preto e do Branco foi paga para matar o Ned Stark, quem teria contratado esse assassinato? Quem teria encomendado a morte do Ned? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa considerar todo esse contexto no qual o Jaqen e o Ned estão envolvidos e pensar que a pessoa que teria encomendado essa morte do Ned precisa preencher pelo menos 4 requisitos. Primeiro, precisaria ser uma pessoa da corte de Porto Real e uma pessoa que saberia do plano do Ned estar na caravana do Yoren. Ou seja, saberia que o Ned iria confessar os seus crimes e vestir o negro. Precisaria ser alguém bem informado. Segundo, precisaria ser uma pessoa rica. Afinal, mesmo Ned Stark estando com um bando de criminosos e já derrotado, ele ainda seria um alvo bem importante e, portanto, um alvo caro. Terceiro, essa pessoa precisaria ter algumas conexões lá em Bravos. Afinal, ela teria que encomendar essa morte rapidamente, além de acertar todo o plano e fazer os pagamentos para que tudo funcionasse muito bem, sem nenhum erro, sem nenhum ruído de comunicação. Então teria que ser alguém que já tivesse contatos com a Casa do Preto e do Branco lá em Bravos. E por fim, em quarto lugar, essa pessoa teria que ser alguém que quer muito a morte do Ned Stark. Afinal, se o plano do Varys e da Cersei tivesse dado certo, o Ned seria um cara derrotado, fora do jogo político de Westeros, humilhado e indo direto para a Patrulha da Noite. Uma pessoa que contratasse um Homem Sem Rosto para matar o Ned nessa situação precisaria ter motivos pessoais, um ranço profundo do Ned, muito além das motivações políticas. E a verdade é que a única pessoa que se enquadra nesses 4 pontos para querer matar o Ned é o Mindinho. Afinal, vamos lá. O Mindinho sabia que o Ned estaria nessa caravana, que ele iria jurar o negro, já que ele conhecia o plano da Cersei e teoricamente até estava trabalhando junto dela. O Mindinho também era o mestre da moeda, tendo acesso a todos os recursos do Trono de Ferro e também era um empresário bem sucedido com seus bordéis da cidade. Então, tecnicamente, ele poderia pagar um Homem Sem Rosto.
O Mindinho também tinha conexões com Bravos, porque vale lembrar que a família do Mindinho veio de Bravos, tanto que o símbolo oficial da Casa Baelish é a cabeça do Titã de Bravos. Além disso, nos livros, o Mindinho fala sobre os Homens Sem Rosto pelo menos 2 vezes no primeiro livro. Ele fala sobre eles quando o Pequeno Conselho está pensando em como vai mandar matar a Daenerys, e o Mindinho diz sobre o custo de contratar um Homem Sem Rosto, fala que seria muito alto para mandar algum deles matar uma princesa Targaryen. E mais tarde, o Mindinho fala para o próprio Ned Stark que ele admirava o talento e a eficiência desses assassinos sem rosto em cumprir as suas missões. Ou seja, bastante sugestivo daquele jeito que só o Mindinho consegue ser. E, mais importante de tudo, o Mindinho tinha motivos pessoais para querer o Ned Stark morto. De modo geral, ele claramente já não gostava do Ned, especialmente pelo Ned ser irmão do Brandon Stark, o arquirrival do Mindinho, e também pelo Ned ter se casado com a Catelyn, a única mulher que o Mindinho já amou. Além disso, mesmo se o Ned fosse para a Patrulha da Noite, ele provavelmente em algum momento contaria para sua família que foi o Mindinho a pessoa que traiu ele, o que estragaria qualquer plano futuro do Mindinho de conquistar a Catelyn ou a Sansa. Ou seja, Petyr Baelish é um homem que se encaixa em todos os critérios e poderia sim ter contratado um assassino sem rosto, um homem sem rosto, para matar o Ned Stark. Agora, eu também fico pensando se um homem como o Mindinho, com tantos recursos e tudo mais, com tantos contatos, não poderia encontrar um método mais barato e mais simples de eliminar o Ned. Afinal, como eu disse, a Estrada do Rei é perigosa, ainda mais em tempos de guerra. Então, o Mindinho, sabendo que Ned Stark estaria nessa caravana, poderia ter contratado um grupo de bandidos qualquer para fazer o mesmo serviço que um homem sem rosto, de uma maneira muito mais simples e sem levantar muitas suspeitas também. Afinal, esses ataques acontecem com frequência ali na Estrada do Rei, algo que a gente vai ver muito ainda na Tormenta de Espadas, no Festim dos Corvos. A gente sabe que se formam vários grupos de bandidos ali, especialmente pelas terras fluviais. Porém, de qualquer jeito, nada disso foi preciso. O Ned Stark foi morto pelo Joffrey ainda em Porto Real, então a gente pode pensar que o Jaqen permaneceu discretamente dentro da caravana, se fingindo de prisioneiro, até encontrar uma oportunidade de fugir, o que aconteceu quando a Arya salvou ele. Depois disso, Jaqen foi para Harrenhal, ou foi para as Ilhas de Ferro, matar o Balon Greyjoy, e mais tarde ele foi para a Cidadela, como a gente vê ele aparecendo no prólogo do 4º livro e também no último capítulo do Sam, dentro do Festim dos Corvos ainda, o Jaqen tá lá servindo na Cidadela disfarçado de noviço. Inclusive, é interessante comentar que o Jaqen tá na Cidadela não para necessariamente matar alguém, mas para roubar um livro sobre como matar dragões, conforme a gente meio que confirmou pelo outline vazado que o George R. R. Martin fez, mostrando os planos para ele escrever o Festim dos Corvos lá em 2004. 2004, inclusive, foi o ano que saiu o Festim dos Corvos, e eu digo confirmado, né, que o Jaqen tá lá para roubar um livro sobre dragões, porque não foi algo que foi confirmado dentro da história, mas esse outline vazado é realmente do George R. R. Martin, é uma fonte confiável, e tá lá escrito que o Jaqen está na Cidadela para pegar esse livro, então é meio que uma fonte que confirma essa teoria mesmo. E eu sei também que tem a teoria do Jaqen ser o Syrio Forel e que ele teria sobrevivido ao ataque da Guarda Real, o ataque dos Lannisters, na verdade, lá na Fortaleza Vermelha. Daí ele teria sobrevivido, se disfarçado de bandido e parado na caravana do Yoren para fugir da cidade. Mas eu não acredito nem um pouco nessa teoria. Para mim ela não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum o Syrio ser o Jaqen, não tem lógica dentro da história, e quem teoriza isso, na minha opinião, só faz porque gosta do Syrio e queria que ele tivesse vivo ainda. Afinal, os dois só têm em comum o fato de ambos serem estrangeiros e de que eles aparecem no arco da Arya. Mas fora isso, eles não têm elementos na trama que conectam realmente esses dois personagens de uma forma que faça sentido e que explique essa trajetória do assassino sem rosto, se tornar o Syrio, depois se tornar o Jaqen, depois seguir para Harrenhal e tudo mais. Não tem algo que explique esse caminho todo. Afinal, para o Syrio ser um homem sem rosto, alguém teria que pagar para ele. Pagar por ele, pelo serviço dele. Mas quem teria feito isso e para qual alvo, né? Porque tudo indica que o Syrio fica um bom tempo, talvez meses, ensinando a Arya a lutar. Mas quem que era o alvo dele nessa época? O Ned Stark? Nesse momento não faz sentido o Mindinho querer o Ned morto porque ele ainda estava preparando a guerra. O Robert, a Cersei queria ele morto, mas ela tentou usar vários outros métodos e não um homem sem rosto.
Então, quem mais? Quem seria importante o suficiente para se contratar um homem sem rosto para causar o assassinato? Não tem nenhuma opção dentro da história. Dentro desse contexto, né, do primeiro livro ali em Porto Real e mais especificamente na Fortaleza Vermelha. E mesmo que o Mindinho tivesse pago, né, um homem sem rosto para matar o Ned Stark, mas quisesse esperar até o momento que fosse certo, aí o Homem Sem Rosto teria ficado esse tempo todo ensinando a Arya, esperando o momento certo e o Mindinho ali pagando mensalmente ele. Pra mim não tem muita lógica. Enfim, é uma teoria cheia de furos, mais furada que o Jon Snow tá lá no final do 5º livro, e pra mim ela só perde pra teoria do Tyrion Targaryen. Acho que são as duas teorias que eu menos gosto aí, que os fãs fizeram sobre as crônicas. Mas se você quiser saber mais sobre os Homens Sem Rostos, eu fiz um vídeo só sobre eles. Inclusive nesse vídeo eu comento uma ótima teoria de que foram os Homens Sem Rosto, a Casa do Preto e do Branco, que causou o fim de Valíria. Essa teoria é muito boa. E também, como eu citei aqui sobre o outline do George R. R. Martin, também vou deixar o meu vídeo no qual eu falo sobre isso, analisando todas as informações que a gente tirou desse outline. Talvez vocês gostem de conferir quais eram os planos do George R. R. Martin pro Festim dos Corvos, pro futuro das crônicas. Tem alguns detalhes que saíram nesse outline que dão pistas sobre os Ventos do Inverno, então é bem legal de conferir. Mas é isso, pessoal, deixe nos comentários se vocês concordam com essa teoria de que o Jaqen estava na caravana para matar o Ned, de que foi o Mindinho que pagou por ele. O que vocês acham de todo esse plot aí? Deixem nos comentários. Também não se esqueçam de se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos e também de dar um like nesse vídeo para apoiar. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.